bilhões, não é a liberação imediata desse valor. Esse valor é um limite, é um teto que tem para o montante das necessidades das Santas Casas e que isso vai podendo ser liberado paulatinamente, dada a emergência que o setor está vivendo nos dias de hoje. Então, eu queria dizer, também como nós temos uma audiência pública, pediria à Secretaria mais atenção aqui, por causa do nosso começo dos trabalhos, nós teremos, às 11 horas, nós teremos uma sessão deliberativa do Congresso Nacional. Quando a sessão começa, necessariamente, por determinação regimental, todos os trabalhos das comissões têm que estar encerrados. Então, nós temos uma limitação de tempo também nas exposições. Então, eu queria, já de antemão, agradecer a compreensão disso, renovando aí a presença do André Emílio, que é da Federação do Rio Grande do Sul, e também do Edson Rogatti, que preside a Confederação das Santas Casas, como líderes desse sistema tão importante para a saúde pública do nosso país. Então, eu queria convidar já o chefe de Estudos Tributários e Aduaneiros da Secretaria da Receita Federal, Dr. Claudemir Rodrigues Malaquias, para fazer uso da palavra. Daremos 10 minutos para cada expositor, para pontuar as questões relacionadas a esse tema tão candente que é a saúde pública e a necessidade de um subsídio ou de desoneração para o sistema. Com a palavra, o doutor Claudemir. Bom dia a todos. Senadora, muito bom dia e gostaria de cumprimentá-la pela iniciativa de trazer esse tema a debate, autora do requerimento que permitiu que estivéssemos aqui. Em nome da Receita Federal, gostaria de agradecer o convite e pretendemos trazer aqui, sobre o nosso olhar, o enfoque que é tão importante para esse setor, para essas entidades. Eu queria saber se eu tenho controle da apresentação. Por favor, a Secretaria, aqui é o controle remoto para a apresentação. Ok, obrigado. Bom, o enfoque que trazemos aqui é a questão da sustentabilidade. Quando nós começamos a discutir sobre o aspecto de benefícios tributários, nós temos que pensar na sustentabilidade do regime da Previdência. Toda desoneração que afeta as contas da Previdência tem que estar dentro de um conceito teórico, um conceito técnico que garanta a sustentabilidade. Nós sabemos que a receita previdenciária, ela é originariamente... Por gentileza. Eu não estou controlando. O funcionamento aqui houve uma pane aqui, espero que não possa voltar. Alguém encostou na energia e deu esse problema. Está resolvido? Mas não está funcionando o controle remoto. Volta uma, por favor. Perfeito. Isso. Em regra geral, como nós estávamos dizendo, a questão da sustentabilidade é importante para discutirmos qualquer benefício em qualquer área que envolva favores fiscais em benefício de qualquer setor ou qualquer política. O importante que nós trazemos aqui é que a questão que nós estamos discutindo, primordialmente, é a fonte de receitas previdenciárias. Essa é a preocupação. Regra geral, a tributação, a fonte principal de receita é a folha de pagamento, é a folha de salários. Mas nós temos exceções. Não está funcionando, por favor. Continua com problema. Eu queria ver se ele está com problema, não está funcionando. Quem é que está? Eu posso passar para mim? Eu vou fazer o sinal. Aqui, ó. Passou tudo. Está lá na frente. Cadê o arquivo PowerPoint? O arquivo PowerPoint está lá. Está funcionando, experimenta agora. Ok.
Mas nós temos exceções. As exceções na fonte de receita, que não são previdenciária, que não dizem respeito à folha de salários, incidem sobre a receita bruta. E aí nós temos algumas exceções na própria legislação. Tá? Não adianta. Desculpa, gente, não adianta. Eu vou falar por aqui mesmo. Não precisa, não está funcionando. Desculpas, mas é uma falha técnica sobre a qual não temos o controle da administração, doutor Claudemir. A primeira exceção que nós pontuamos é a tributação que incide sobre a produção rural. Então, essa tributação, esse setor não efetua seus pagamentos previdenciários com base na folha de salários, e sim com base no seu faturamento. A outra exceção foi trazida pela Lei 12.546, que foi a chamada desoneração da folha, que permitiu que determinados setores fizessem a tributação, o pagamento de suas contribuições previdenciárias com base na receita bruta. E esses percentuais que foram definidos representavam uma diminuição da contribuição em relação à respectiva folha de salários. Hoje, esses setores efetuam uma contribuição a alíquotas que incidem sobre a receita bruta, que variam de 1% a 4,5%. Agora sim, agora que ele vai funcionar. Isso, alíquotas de 1% a 4,5%, e isso beneficia hoje 56 setores. Seguindo, mas isso representou, essa sistemática, né, representa hoje uma desoneração. E o que é essa desoneração? É o descompasso entre a massa salarial, que, em resumo, é a massa que está por trás dela, estão todos os trabalhadores que no futuro irão se beneficiar dessas receitas previdenciárias, tá certo? E esse descompasso em relação às contribuições. Esse gráfico mostra justamente isso. Seguindo, por favor. Se nós olharmos aqui a evolução da massa salarial desde o ano de 2006, nós vamos ver que a curva é bem ascendente. Tá? E o crescimento da arrecadação previdenciária, a curva é ascendente, porque estamos tratando de valores nominais, mas não tem o mesmo grau de inclinação que a curva da massa salarial. O que significa isso? Que nós tivemos um crescimento muito maior da base principal de arrecadação das receitas previdenciárias, em detrimento de uma arrecadação que teve um comportamento mais tímido. Isso em função das desonerações dos diversos setores. Nós estamos dizendo isso porque nós começamos a nossa fala dizendo que o importante para qualquer regime tributário que tenha financiamento, que financie políticas, né, como é a questão das políticas voltadas às entidades, tem que ter equilíbrio, ou seja, tem que ter sustentabilidade, ou seja, nós temos que ter a segurança que os nossos professores, que os nossos enfermeiros, que os nossos médicos que estão nas santas casas, que os nossos assistentes sociais que estão nas APAES, que irão se aposentar e deverão receber o seu salário. É essa a nossa garantia, é essa a nossa preocupação. É por isso que, quando para nós inicia-se o debate da reforma da Previdência, o nosso enfoque é também para o lado da receita, deve ser para o lado da receita, e não só para o lado dos benefícios. Tá? Nós temos que verificar como que está distribuída a nossa carga. Seguinte, por favor. A renúncia tributária, ela tem um histórico, e esse histórico está marcado aí nesse gráfico, e nós vamos ver que depois do primeiro movimento de reoneração da folha, ocorrido em 2015, nós recuperamos parcialmente. A curva ainda é declinante em razão do período recessivo que nós enfrentamos. A recessão afeta profundamente a questão do emprego e diretamente a questão da base da contribuição previdenciária, que é a folha de salários. Tá? Na tela seguinte, podemos seguir, nós temos dois marcos aí. Em janeiro de 2015, os senhores terem uma ideia, foram desonerados 2,14 milhões em um único mês. Tá? Em novembro de 2017, a renúncia, por conta da reoneração da folha, aquele primeiro movimento que foi feito, e agora está se tentando um segundo movimento, nós conseguimos reduzir essa renúncia para 866 milhões. Isso por quê?
porque o Ministério da Fazenda não gosta de benefício tributário? Não é isso. Isso porque compromete o equilíbrio fiscal da conta previdenciária. Isso que é o mais importante. Tá? É uma conta que não fecha. Então, essa diminuição faz com que os setores que estão desonerados passem a contribuir um pouquinho mais, continuem desonerados, mas passem a contribuir um pouquinho mais para que a sua participação ajude no restabelecimento do equilíbrio da conta previdenciária. Na sequência, por favor. Aqui eu tenho as renúncias por entidades. Essa estratificação é uma estratificação estatística, não corresponde exatamente, tem uma margenzinha aí de erro para mais ou para menos. Tá? Essa classificação, que traz os números aí de 2007 a 2016, trata da renúncia das entidades filantrópicas, as chamadas entidades filantrópicas. E nós temos aí no período de 2015 uma diminuição no valor, justamente em razão da questão do período recessivo que afetou esse setor. Os dados até 2015 são efetivos, 2016 ainda são dados projetados. Na sequência, eu tenho uma outra tela em que nós trazemos aí a renúncia dessas entidades comparado com a arrecadação dessas entidades. Lembrando que a arrecadação aqui corresponde aos valores que foram retidos na folha de salários. Não é a contribuição própria, mas é a contribuição dos empregados vinculados às entidades. Por gentileza. Em 2017, a arrecadação era em torno de 1 bilhão e 400. Podemos seguir. Depois passa para 1.621 e vai chegar em 2000. Vai chegar em 2016 em 3 bilhões e 647. Já a renúncia tem um patamar crescente bem maior. Né? Nós saímos de 4 bilhões e 410 em 2007, podemos seguir, e chegamos aí em torno de 10 bilhões e 236 em 2016. Então, esses números aí mostram uma comparação entre o que efetivamente o setor está participando na conta previdenciária, né, na arrecadação, e a parte que está sendo beneficiada. Na tela seguinte, nós trazemos uma comparação com demais setores. Se nós pegarmos os números que foram projetados para 2017, a renúncia previdenciária como um todo estava assim distribuída entre os principais beneficiários. A desoneração da folha deve custar, em 2017, esse número é projetado, algo em torno de 13 bilhões e 300. O Simples, a renúncia relativa às empresas do Simples, que efetivamente tem uma alíquota menor da contribuição previdenciária sobre seus empregados, algo em torno de 24 bilhões. As entidades filantrópicas, em torno de 10 bilhões. A exportação do setor rural, 6 bilhões, os microempreendedores, mais 2 bilhões, e as Olimpíadas aparecem em 2017, também foram desoneradas, todas aquelas operações que envolveram todo o planejamento da Olimpíada também tiveram desoneração previdenciária. No total, se nós considerarmos esses itens aí, nós temos 56 bilhões de desoneração da conta previdenciária. É essa luz que nós queremos acender em relação à discussão das entidades, ou seja, a discussão não se refere somente a esses setores. Nós temos outras renúncias, nós temos que verificar as fontes de financiamento da Previdência para a gente discutir o mérito de cada um em cada posição. Na sequência, eu tenho outro dado que é bastante interessante. Nós selecionamos aqui os principais programas de parcelamento que tiveram efeitos na arrecadação previdenciária. Então, se vocês terem uma ideia, né, somente o último programa, o PERT, né, que foi aprovado agora recentemente, ele custou para a Previdência 38 bilhões e meio. O Programa de Regularização dos Estados e Municípios, 12 bilhões. E o Programa de Regularização Rural, 7 bilhões e 600. Todos esses programas de parcelamento constituíram essas anistias, ou seja, a conta previdenciária deixou de receber esses valores em razão da desistência de cobrança, em razão das deduções que foram inseridas nos parcelamentos especiais. Na sequência, nós trazemos aí, eu já estou terminando,
os resultados, alguns resultados do trabalho da administração tributária. Vocês sabem que desde 2007, a cobrança e a fiscalização das receitas previdenciárias passaram para a Receita Federal, antes eram competências da Secretaria de Previdência, Secretaria Previdenciária, e agora nós temos esses resultados. Não sei se vocês podem perceber, é sempre um crescente o volume de lançamentos previdenciários como um todo. Na tela seguinte, por gentileza, na tela seguinte, nós temos aí o resultado dos lançamentos de ofício junto somente às entidades. Ali nós temos o resultado de toda a cobrança previdenciária, na tela anterior, e nessa tela nós temos ali o das entidades. Nós temos aí um crescente. Mais um clique, por favor, na sequência. Nós temos ali, na parte mais escura, os lançamentos de ofício de débitos previdenciários. E na parte mais clara, os créditos de lançamentos de ofício não previdenciários. Dá para perceber que há bastante um crescente aí, sobretudo em 2007, em 2012, nós temos valores altos de lançamento junto a próprias entidades. Ou seja, nem todas as entidades que pleiteiam os benefícios fazem jus a esses benefícios sob o ponto de vista da lei. Na tela seguinte, nós nos questionamos, apresento o questionamento. Qual que é o desafio que a gente vislumbra, que nós temos que enfrentar para o passo seguinte? Na sequência, por favor. O principal desafio, como eu disse no início, é o restabelecimento do equilíbrio. Ou seja, se nós queremos sustentabilidade para essa sistemática que nós optamos em estabelecer uma política pública efetiva em relação a essas entidades que exercem um papel em nome do Estado, que em nome do Estado não recolhe os tributos para exercerem esse papel, nós temos que garantir esse sistema. E para garantir esses sistemas, nós temos que fazer uma revisão na conta de receitas previdenciárias, como nós demonstramos essas distorções hoje existentes. Na sequência, por favor. Então, o primeiro passo, uma reformulação da tributação sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas. Vocês vão me perguntar, mas por que eu tenho que rever a tributação da renda sobre as pessoas físicas e jurídicas, se a questão está na questão previdenciária? É que hoje nós temos uma distorção muito grande, que faz com que profissionais de alta renda constituam uma empresa e diminuam suas contribuições previdenciárias. Eles que têm capacidade contributiva muito maior, ao se constituir em empresa, porque a vantagem na tributação sobre a renda dessas pessoas físicas e jurídicas é maior em se prestar seu serviço na forma de pessoas jurídicas, isso faz um movimento com que se esvazie a conta previdenciária. O outro desafio, por gentileza. O outro desafio, a reformulação dos benefícios com base na redução do IRPJ e da contribuição social. Da mesma forma, hoje nós temos uma tributação nominal do imposto de renda sobre as empresas com uma alíquota extremamente alta, algo em torno de 34%, que para o setor financeiro pode chegar a 44%, mas em termos efetivos, essa alíquota é muito baixa, ou seja, os benefícios tributários acabam por reduzir quase que a totalidade da base de cálculo e a gente tem que rever esses benefícios. Ao rever esses benefícios para a pessoa jurídica, nós vamos ter um equilíbrio maior e não vamos ter tantas pessoas migrando para o segmento da pessoa jurídica e contribuindo mais como pessoas físicas e mantendo o equilíbrio da conta previdenciária. O outro desafio, que nós temos que assegurar a efetividade do resultado das entidades. Como a gente demonstrou aqui, nós temos muitas entidades no país que se rotulam como entidades, mas, na verdade, por uma questão de forma jurídica, estão transvertidas de entidades com fins lucrativos. Então, embora elas detenham o direito de gozar dos benefícios, o direito formal dos benefícios, na prática, efetivamente, elas não deveriam ter esse direito. Então, nós temos que rever também o nosso rol de entidades. Vamos listar essas entidades, vamos verificar se essas entidades realmente estão entregando aquela contrapartida que é exigida em razão do benefício fiscal. Na sequência, por favor. E, para isso, nós precisamos agir com firmeza para excluir as que não estão cumprindo as exigências legais. Da parte da Receita Federal, eram essas as considerações. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.
Eu agradeço ao senador Dalírio, porque preciso explicar também, eu tive que votar na outra comissão. Aqui nós temos que nos virar nos 30, muitas vezes, né? É um problema até de saúde pública, né? A insalubridade com que vivemos nesse ambiente agitado. Então, fui votar na Comissão de Relações Exteriores, uma sabatina de um embaixador, então estou retornando, mas o doutor Claudemir veio aqui nos mostrar que não há almoço de graça, né? O resumo da ópera é isso. Quando sempre que há uma desoneração, há uma sobrecarga para a sociedade. E é preciso equilibrar. Eu acho que ali tem um desequilíbrio entre alguns setores, né? E você tem que estabelecer. Eu acho que as políticas públicas precisam estabelecer prioridades com critérios de interesse social. E o interesse social, claramente, está aqui representado muito bem pelo sistema. Eu queria convidar agora também para fazer uso da palavra o Dr. Bruno Ferreira Carrijo, coordenador-geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas do Departamento de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde do Ministério da Saúde, também pelo tempo de 10 minutos. Agradecendo ao Dr. Claudemir pela compreensão dos problemas que tivemos do ponto de vista técnico. Informo também a todos os senhores que na sala ao lado está aquilo que eu havia convencionado. Estão os acompanhantes que vieram assistir à audiência, estão aqui bem acomodados na sala lateral. Então, com a palavra, doutor Bruno. Desculpa. Primeiramente, bom dia a todos. Bruno Carrijo, coordenador-geral do Ministério da Saúde. Sou lá da área de certificação das entidades filantrópicas no Ministério da Saúde. E aí eu vou dar uma explanação aqui com relação à relevância e importância do setor filantrópico no Sistema Único de Saúde. Bom, ok, só no âmbito mais geral de informação, então o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assume o desafio de ter um sistema universal e público e gratuito na saúde pública. Então, ou seja, é um país que hoje tem uma estimativa de 207 milhões de população, 5 regiões, 26 estados, 1 distrito federal e 5.570 municípios. Ou seja, é um país bem extenso, com PIB per capita de 28 mil, com base em 2015, do IBGE. É um sistema único público, que garante aí assistência hoje dependente, um SUS dependente de 160 milhões de usuários. Claro que os outros 47 milhões, mais ou menos, têm o seu plano de saúde pela ANS, então, ou seja, garantido pela rede complementar aí da saúde suplementar. E é uma rede própria e é garantido essa assistência toda por uma rede própria e complementar, como é forma garantida pela Constituição Federal. Bom, em números gerais, nós temos aí em 5.476 municípios equipes da saúde da família, que tem mais ou menos aproximadamente 43 mil equipes até fevereiro de 2018. 90% do mercado das vacinas é movimentada pelo SUS. Nós temos aí 3,9 bilhões de atendimentos ambulatoriais, isso no ano de 2017, 243 milhões de consultas médicas no ano de 2017, 11,4 milhões de internações hospitalares realizadas no ano de 2017. Em procedimentos oncológicos no CIA, no ambulatório, quimio e radioterapia, 14,8 milhões, e é um dos maiores, é o maior sistema do mundo em transplantes de órgão público, né? Sistema público. Mais um desafio do sistema é tentar aí prevenir a questão do excesso de peso. Hoje, com o Vigitel, está nos 53% da população, 18% de obesidade, 25% de hipertensão e 19% em consumo abusivo de álcool e outras drogas, né? Vamos dizer assim, com a epidemia do crack aí que a gente tem enfrentado aí no país. E a outra questão é acabar com a iniquidade no acesso às ações de serviço de saúde, aprofundar na estratégia de regionalização de saúde para atuar a desigualdade no acesso e consolidar a atenção básica como ordenadora de novo modelo assistencial, ou seja, partindo a assistência da atenção básica para a média e alta complexidade. Bom, adentrando aí na prerrogativa do conceito constitucional, nós temos na Constituição, no artigo 197, onde o sistema será regulado e poderá ser por meio de terceiros, ou seja, pessoa física ou jurídica de direito privado. E no artigo 199, ele abre a prerrogativa que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Claro que para as filantrópicas, nesse caso,
No seu parágrafo 1º, as instituições privadas poderão participar do sistema, ou seja, da assistência, da forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes. No entanto, terá preferência às entidades filantrópicas e a fins lucrativos. Ou seja, então, lá na Constituição, ela prevê que é livre a iniciativa privada, porém, também aí garantido aí a preferência da contratação da assistência à saúde pública das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Isso depois se desdobra na Lei 8080, no Decreto 7.508, na própria Lei 12.101 da filantropia, também tem uma prerrogativa de garantir que a entidade filantrópica ela atue de forma complementar e preferencial para o sistema. E aí eu vou, mais ou menos, dar um panorama geral de como essas entidades do terceiro setor, ou seja, entidades privadas sem fins lucrativos, que têm aí seu certificado, que são chamadas e caracterizadas como filantrópicas, a rede complementar ao sistema. Então, no setor, ela participa no terceiro setor, são principalmente definida como serviço social autônomo. Nós temos aí o Sara Kubitschek, né, a Associação das Pioneiras Sociais, sociedades civis, como Sociedade Brasileira de Cardiologia, Nefrologia, são personalidades jurídicas que defendem uma classe ou um objeto, sociedade beneficentes, que são os hospitais filantrópicos e as unidades ambulatoriais, congregações e ordens religiosas, inclusive a CNBB, as pastorais, que estão aí também em parceria com o sistema, fundações, organizações sociais, que é definido pela lei, e organização da sociedade civil de interesse públicos, que são as OCIPs. Ou seja, isso tudo é garantido mediante lei e aí definição do próprio cadastro. No módulo geral, dentro do sistema de informações do Ministério da Saúde, nós conseguimos identificar que hoje encontra-se 7.800 estabelecimentos filantrópicos, de 7,8%, 40% deles prestam serviços diretamente ao Sistema Único de Saúde, ou seja, internação ou atendimento ambulatorial. Esses hospitais ou essas entidades, estabelecimentos de saúde, estão em 1.731 municípios com unidades filantrópicas. Esses 1.700, 55%, a única assistência hospitalar é garantida por uma unidade hospitalar filantrópica, ou seja, nós estamos falando em torno de praticamente quase aproximadamente 1.000 municípios, onde a única unidade hospitalar é um hospital filantrópico, Doutor não tem Bruno, um hospital público. Só, quando o senhor fala do setor, a resposta, quer dizer, a presença do setor filantrópico em hospitais, leitos SUS e internação, isso é média nacional, porque isso é média nacional. Porque alguns setores ele é muito maior do que... Eu vou desdobrar aqui um pouquinho, Okay. Eu já trouxe esses números também. Aqui na apresentação eu só trouxe mais em módulo geral. O setor filantrópico responde por 30% dos hospitais, 37% dos leitos e 41% na média nacional de internações hospitalares. Aqui só uma distribuição geográfica por região, como é que está distribuído as unidades filantrópicas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde. Nós temos 60 no Norte, 470 no Nordeste, 166 no Centro-Oeste, 1.337 no Sudeste e 1.150 no Sul. E aí, desdobrando um pouquinho das informações dessas entidades que prestam serviços ao sistema, aí é só um desdobramento, 3,1 estabelecimento de saúde, então presta serviço ao sistema. A maior concentração está no Sudeste, 42%, e 36% no Sul, ou seja, praticamente quase 75% da concentração das unidades filantrópicas está no Sul e Sudeste. Temos aí, das 3.100 estabelecimentos, 1.700 hospitais que prestam serviços prestam serviço ao sistema. Destes, 378 hospitais são 100% SUS, ou seja, a gente está aproximadamente 400 hospitais com 100% SUS, e a maioria deles estão na região Nordeste, ou seja, está ali com 45% dos hospitais 100% SUS no sistema. Em distribuição de leitos, por finalidade, por natureza jurídica, públicos, tem 184 mil, do total de leitos de 357, então 184 públicos, 132 filantrópicos e 40 mil privados, lucrativos. Aí a gente está falando de privados lucrativos. Em números de internações, hoje, no ano de 2017, a apuração, a última que a gente fez, a atualização, foram feitas 11,4 milhões de internações hospitalares no SUS. Dessas, 51,78% das internações foi para hospitais públicos, 41% das internações para os hospitais filantrópicos e 6,5%
privados lucrativos, né? Então, 5,9 milhões de internações públicas, 4,7 filantrópicas e 0,75 privados. No entanto, isso a gente está falando... Deixa eu só apontar aqui. Quando a gente está falando no macro, né? Então a gente está falando em prestação de internação hospitalar em média e alta complexidade. Quando a gente destaca nas especialidades, ou seja, a gente fala em alta complexidade, estamos falando em cardiologia, oncologia, as principais necessidades da sociedade, nós estamos falando que essas entidades elas sobem para um patamar de aproximadamente 58,9%, ou seja, da alta complexidade. E algumas especialidades a mais e algumas a menos, como, por exemplo, cardiologia, 64%. 55% das internações em transplante, 67% em quimioterapia internado e 67% das cirurgias oncológicas são realizadas por hospitais filantrópicos. Então, quando a gente está desdobrando essas informações, tem esse panorama. Já na atenção básica, ou na atenção ambulatorial, é diferenciado. Por quê? Porque a atenção básica e a média complexidade, normalmente, ela é garantida pelo Estado. Então, quando a gente fala que atendimento ambulatorial é garantido pelo Estado, você vê exatamente essa distorção. Ou seja, praticamente 7% dos atendimentos ambulatoriais é realizado pelo filantrópico, 17% na média e 1% aí nessa proporcionalidade na alta complexidade. A gente está gerando aí em torno de 3,9 bilhões de atendimentos ambulatoriais, 3,4 praticamente públicos, 294 milhões em filantrópicos, 222 milhões em privados e praticamente 200 mil aí em pessoas físicas. Clínicas, né? Porém, quando a gente dá um destaque em algumas especialidades no ambulatório, por exemplo, quimio-radioterapia, ou na parte de transplante, que aí a gente está falando em córnea, principalmente, no ambulatório, a gente já verifica que o hospital filantrópico ela garante praticamente 70% da quimio-radioterapia no sistema e 58% na cirurgia de córnea, vamos dizer assim, transplante de córnea, e tecidos que está garantido no sistema. E aí, só mais um patamar, mas aqui, antes de eu adentrar nos outros temas, e é isso que a senadora apontou, realmente, quando a gente fala em proporcionalidade média Brasil, é 41%. Porém, quando a gente falou que na região sul e sudeste, a densidade de unidades de estabelecimentos filantrópicos são maiores, você verifica que o patamar de 41 passa a ser 49 na região sudeste e passa a ser 64% na região sul. Principalmente, a gente dá um destaque para a região no estado do Rio Grande do Sul, onde o patamar é 75%. Ou seja, a rede de internação hospitalar no estado do Rio Grande do Sul é 75% garantido por uma unidade filantrópica. Ou seja, 25% de unidade pública. Dependendo da distorção, a gente pode aí agravar um estado como um todo. Então, a gente tem 67% em Santa Catarina, a gente tem 53% no Paraná, e assim vai nessas proporcionalidades. Ou seja, então, nas distorções entre 41%, a gente chega até 75% em alguns estados. As transferências de recursos, ou seja, feito do Ministério da Saúde às entidades, isso diretamente ou indiretamente, estamos em pagamento de produção 12,3 bilhões, em incentivos financeiros, IAC, 100% SUS, REUF e alguns hospitais que recebem, são 2,4 bilhões. Em convênio, transferência de equipamentos e compras, reformas, essas questões, 526 milhões. Isenções tributárias, e aí foi uma projeção que a gente retirou dos demonstrativos contábeis ali da Peloa do Ministério da Fazenda, de 6,8, é uma projeção, e ao total de 2017 aí estaria ali numa margem de 22 bilhões de transferência técnica de recurso às entidades filantrópicas. E aí algumas questões que o Ministério da Saúde sempre atuou para tentar fortalecer essa rede, olhando este objeto como uma rede importante para o Sistema Único de Saúde. Na questão da linha de crédito, o Ministério sempre trabalhou em parceria com os bancos BNDES, Caixa Econômica, e está tentando incorporar o Banco do Brasil. Anteriormente, a gente tinha com o BNDES a questão do programa de atuação conjunta, Ministério da Saúde, BNDES, que era o recurso financeiro para a reestruturação das unidades filantrópicas. Com a Caixa Econômica, é um consignado, onde o Ministério da Saúde estipula uma margem
onde a entidade fatura no período de 12 meses anteriores ao da solicitação e pode ali pegar um financiamento com a Caixa Econômica de até 35% do seu faturamento no sistema. E o ano passado foi publicada a Lei 13.479, que é o Pró Santas Casas. Vou concluir. Então, aqui rapidamente, 2 linhas de crédito, então, patrimonial e capital de giro, e aí foi dito ontem no evento da Câmara dos Deputados, que é exatamente para tentar aí suprimir essa dificuldade com a taxa de juros. Na reestruturação patrimonial, carente de 2 anos, mais 0,5% ao ano no seu giro. E na linha de crédito e capital de giro, são 6 meses de carência, e aí com a taxa de juros vinculada à TJLP. Nós temos 944 entidades que recebem incentivos. Temos aí o programa de Pronon e Pronas, com entidades filantrópicas que atuam nessas 2 modalidades, oncologia e reabilitação. Elas, ou seja, trabalham apresentando o projeto para o Ministério, valida e automaticamente consegue captar do mercado valores para executar o objeto. O ProSUS, que foi uma moratória dada às entidades filantrópicas, ou seja, uma dívida de 15 anos, aí, ou até março de 2014, que era uma dívida adquirida junto com a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, quem entrou na moratória tem aí um prazo de 15 anos aí para pagando o tributo corrente, o mesmo valor do tributo corrente abateria aí na moratória. E a nossa matéria realmente que a gente trabalha efetivamente dentro do departamento, que é o SEBAS. O SEBAS chegou num patamar que iniciou em 2011, até hoje a gente já recebeu aproximadamente 6.700 processos. Desses, 87% já concluídos, e das decisões que a gente já tomou nesses processos, 75% foi em deferimento. Deferimento, 75%. E é um panorama geral aí que a gente tem trago e trazer a relevância desse setor para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um setor importante que garante uma assistência e, às vezes, até uma assistência quase que integral de alguns estados. Meus contatos, minha diretora está ali, doutora Vitória, que é a diretora do departamento, sempre à disposição para qualquer pergunta e esclarecimento que se fizer necessário com relação à certificação. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, doutor Bruno. Eu acho que o doutor Claudemir agora, ele já conhecia esses dados, certamente, mas pensar que naquilo que custa muito mais caro, que é o atendimento da alta especialidade, que é, por exemplo, quimioterapia, que é hoje uma doença, o câncer, que está aumentando substancialmente no Brasil. E eu sou de um estado, como foi mostrado ali, o percentual no sul do país, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o papel que as filantrópicas têm nessas áreas. Quimioterapia e transplantes, quer dizer, é onde tem o custo maior e aí exatamente estão residindo a maior parte dos nossos problemas. Não tenho dúvida que a sensibilidade do Dr. Claudemir, como um técnico que avalia números, que isso possa significar realmente o que nós estamos buscando, uma solução. E a questão do empréstimo a regulamentação da questão do empréstimo seria uma saída, eu diria assim, legal e, claro, com impacto. E não é, doutor Claudemir, liberar de imediato, num ano. Nós teríamos um acréscimo muito pequeno nas desonerações ali para um setor que é crucial. Nós estamos tratando da vida ou da morte das pessoas. Então, eu acho que foi muito claro ali, doutor Bruno, pela exposição. Quero informar os senhores todos que nós continuamos com problema na segurança do Senado. A Secretaria da Comissão de Assuntos Sociais não foi avisada, ela foi avisada que viriam 5 pessoas das entidades. O número muito maior das pessoas que vieram interessadas para fazer criou um problema, porque precisa a primeira Secretaria do Senado. E a sugestão de eu interromper essa sessão para que as pessoas entrem não me parece adequado para as pessoas que estão aqui já assistindo. Já começamos um trabalho no Brasil inteiro. Essa audiência está sendo transmitida pela rede de televisão, já tem perguntas de pessoas que mandaram, inclusive de São Paulo. Portanto, penso que a melhor contribuição é continuarmos. E na próxima audiência que fizermos, eu recomendaria às entidades que coordenam o sistema, sabem da nossa colaboração, avisar previamente à Secretaria, que aí a gente providencia para evitar o desgaste que há em relação a instalar o doutor Edson Rogatti lá na frente, sem poder entrar, e a Secretaria
secretaria da Comissão de Assuntos Sociais, que tem a responsabilidade de organizar a estrutura operacional de uma audiência pública. O meu gabinete está lá, a assessora do meu gabinete foi para lá para tentar viabilizar, para além da sala que já está ocupada, uma outra sala também seja ocupada. Apenas para dar, eu quero uma satisfação aos senhores sobre o que nós estamos enfrentando neste momento. Eu convido agora para fazer uso da palavra o doutor Douglas Carneiro. Enquanto isso, tentamos solucionar com o apoio da Secretaria e do meu gabinete e junto à Secretaria da Mesa o acesso das pessoas que estão aguardando. Dr. Douglas Carneiro, que é o coordenador-geral de acompanhamento da rede socioassistencial privada do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Queria, antes de dar-lhe passar a palavra, agradecer a presença muito do ex-deputado, meu amigo Paulo Delgado, que é coordenador do CIE Nacional, Centro de Integração Empresa Escola, e da doutora Edna Alegro, conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Agradecer a sua presença aqui também nessa audiência pública. Com a palavra, também pelo mesmo tempo, doutor Douglas Carneiro. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos e todas. Eu vou percorrer um pouco com vocês, dando continuidade um pouco da fala do Bruno, do Ministério da Saúde, a visão da assistência social sobre o trabalho dessas organizações da sociedade civil, né? Vou passar aqui. Bom, um primeiro dado importante é contextualizá-las num bojo maior. Quer dizer, uma estimativa realizada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, identifica hoje no Brasil mais de 400 mil organizações da sociedade civil. Elas são distribuídas de diversas formas, entre elas organizações religiosas, associações patronais e profissionais, organizações de desenvolvimento e de defesa de direitos. No campo da assistência social é estimado em torno de 10% desse número. Outras áreas como cultura, educação, saúde, enfim, meio ambiente, compõem um pouco o cenário e a distribuição dessas organizações. Então, quando a gente olha para elas num todo, a gente percebe uma sociedade civil no Brasil que cresceu, se organizou desde a redemocratização, e isso tem um processo muito impactante, principalmente nas políticas públicas, nas políticas sociais, e na maior parte desses setores, essas organizações desenvolvem um trabalho de parceria junto à administração pública de muita relevância e que exige muita atenção na análise e no entendimento da sua atuação. Um ponto importante para se destacar são as formas de financiamento dessas organizações, né? De um modo geral, elas possuem fontes diversificadas de recursos, que envolvem recursos de fonte privada, doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, objetos de cooperação internacional com agências de fomento, de cooperação, inclusive com agências e organizações no próprio país que desenvolvem, apoiam financeiramente um conjunto de organizações que atuam direto no atendimento e direto no atendimento ao cidadão. Há também contribuições, recursos próprios, que são as contribuições de associados, o trabalho voluntário, que é uma dimensão importante e crítica também, em muitos casos, dessas organizações, porque envolve uma questão de continuidade dos serviços que, por vezes, é muito sensível em diversas políticas, mas que também compõe um tema central nesse caso. A comercialização de mercadorias, de produtos, de serviços, a realização de eventos, enfim. E investimentos próprios, que aqui envolvem aplicações financeiras, aluguel de propriedades e patrimônios que essas organizações possuem. E, por fim, as fontes de recursos públicos, né? Todos os termos de parcerias, os contratos, os convênios, enfim, as transferências de recursos, e aqui incluídas também as isenções e imunidades concedidas e previstas em lei, incluindo o SEBAS, que é a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, que é um tema central aqui nesse debate de hoje, e isso compõe um pouco as fontes. Então, via de regra, boa parte dessas organizações possuem fontes diversificadas e não dependem necessariamente de um campo ou outro, e aí, conforme cada serviço e cada atuação, essa concentração tende a estar mais para um lado, mais para o outro, e isso pode variar. Quando a gente olha para a assistência social, esse mapa indica um pouco a distribuição
territorial dessas organizações por município. Então, as áreas mais escuras são aqueles municípios que possuem mais organizações de assistência social. Hoje, são mais de 32 mil organizações reconhecidas pelos conselhos municipais de assistência. O Ministério tem acesso a parte das informações disso ainda, isso é um processo que está em desenvolvimento. E elas atuam em mais de 3.800 municípios no Brasil. Então, elas têm uma alta capilaridade. A gente percebe pelo mapa uma expressiva concentração nas regiões Sul e Sudeste. E isso também guarda relação com a distribuição dos benefícios fiscais. Quando a gente olha as isenções, estudos da própria Receita Federal indicam uma concentração da distribuição dessas isenções nas regiões Sul e Sudeste, e isso tem efeitos de concentração da distribuição desse benefício, ou seja, são regiões que possuem, de fato, mais organizações, mas mesmo numa razão per capita, há mais recursos deslocados para essas regiões. Isso tem que ser um tema de debate e de atenção também. Atualmente, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estão certificadas mais de 5.000, em torno de 5.500 organizações que atuam em 1.900 municípios. Então, quando a gente olha a razão disso sobre o total de organizações na assistência social, estamos falando de cerca de 15%, 20% das organizações da assistência social certificadas. Quando olhamos para a capacidade de atendimento e para a distribuição dos serviços por oferta socioassistencial, lembrando, né, é importante destacar isso, a assistência social é uma política pública não contributiva, universal, ela tem como preceitos e princípios a gratuidade no seu atendimento e, principalmente, o foco e atenção em pessoas e famílias e grupos em situação de vulnerabilidade das mais diversas formas, né? Há vulnerabilidades vinculadas aos ciclos de vida, vulnerabilidades vinculadas a condições sociais. Então, estamos falando de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, mulheres, jovens, enfim, com questões na convivência familiar, e isso envolve uma atenção do Estado e também dessas organizações no atendimento direto. E a gente tem hoje, como principal oferta, mais de 5.000 unidades de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que se voltam para a prevenção de condições de agravo de vulnerabilidades, pessoas expostas a riscos sociais e que nesses serviços têm uma condição de acesso e de fortalecimento das suas condições familiares, do seu enraizamento social e comunitário. Então, com mais de 215 mil atendimentos registrados, e para todos esses números das barras, quer dizer, aqui a gente tem um número de atendimentos e, entre parênteses, o número de unidades que prestam esses serviços. Para cada um desses serviços, a gente tem claramente a certeza de que esse número de atendimento é subestimado. Aqui a gente está falando de um conjunto de cerca de 12 mil organizações para as quais a gente tem esses dados consolidados. Quando a gente olha para o universo de 32, então, tem um hiato ainda, esses números certamente são maiores. Os serviços de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, é o segundo item mais frequente, e em termos de número de atendimentos, e os acolhimentos institucionais voltados para crianças e adolescentes e pessoas idosas se destacam na terceira colocação com mais de 53 mil atendimentos, sendo que são mais de 2.000 unidades no Brasil. Aqui um dado importante, que começa a dar uma especificidade, no serviço de acolhimento para idosos, por exemplo, mais de 94% das ofertas no Brasil são prestadas por organizações da sociedade civil. Então, a gente tem uma expressiva concentração. A razão disso se deve por alguns motivos. Um primeiro deles, uma trajetória histórica. Historicamente, essas organizações atuam nesse serviço. E há um elemento mais recente, que é, desde o Estatuto do Idoso, essas organizações têm a possibilidade de reter até 70% do benefício previdenciário ou benefício assistencial, aqui a gente está falando do benefício de prestação continuada, o BPC, desses idosos. Ou seja, então, estudos indicam que o nível de retenção desse benefício representa cerca de 40% das receitas dessas organizações, sem contar, então, as isenções fiscais e as parcerias com o poder público. Somando isso, apenas para o serviço de acolhimento de idosos, o setor público representa cerca de 65% do financiamento dessas organizações. Então, essa é uma expressão clara da complementariedade de atuação dessas organizações, e isso é um ponto importante a ser problematizado também nesse debate. Com isso, há algumas questões que são candentes, atuais.
A primeira delas é o desafio na coordenação e na adequação dessas ofertas. Quer dizer, quando a gente olha para essas organizações, boa parte delas atua de forma híbrida, por serem organizações da sociedade civil, elas estão lastreadas nas demandas territoriais, e isso envolve, por vezes, a interlocução com diversas políticas públicas, e essas organizações fazem essa mediação, muitas das vezes, né? Então, quando a gente fala em coordenação aqui, a gente está olhando para o Ministério Público, para as áreas de saúde, de educação, de cultura, assistência social, que nos territórios, nos municípios, precisam ser coordenados os esforços disso, e cabe ao governo federal ter uma atenção especial nesse processo, na criação de instrumentos e de parâmetros para isso. Então, nesse sentido, como que o poder público pode contribuir para o aprimoramento desses serviços e para o acompanhamento da rede de serviços em cada território. Um segundo ponto importante e relevante é o financiamento desses serviços, né? Quando a gente olha um pouco para o panorama, a fala do representante da Receita Federal é muito importante no sentido do ponto de vista da arrecadação e precisa ser ampliada no sentido de olhar também para os efeitos e condições de atendimento desses serviços. Quer dizer, como que a gente pode avaliar também os efeitos dessas parcerias e dessas isenções sobre os atendimentos? Ao receberem as isenções, essas organizações passam a atender de uma forma mais qualificada os seus serviços, os seus cidadãos, os seus usuários, elas passam a ter um quadro de profissionais mais qualificados, elas passam a atender mais pessoas. Quer dizer, então, a combinação desse olhar para a arrecadação, de um olhar específico para as condições e os parâmetros de cada política social e cada política aqui em tela, é importante e fundamental para a gente conciliar e ter esforços de avaliação pelo governo e pela sociedade civil. A pesquisa encomendada pelo Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, realizada pela consultoria aqui presente, é um caminho nessa direção. Há outros que precisam ser seguidos. Então, nesse sentido, há um espaço de qualificação ainda e de ampliação desse debate. Isso envolve o acesso a dados e informações de forma desagregada, para que tanto os ministérios quanto pesquisadores possam tomar essas decisões sobre o sentido e os efeitos dessas isenções baseados em evidências. Quer dizer, a partir tanto da capacidade de atendimento dessas organizações, quanto dos efeitos sobre a arrecadação. Porque, com isso, e a nossa hipótese é muito clara, há talvez um reconhecimento de efeitos diferentes em cada setor, em cada segmento, em cada serviço, e isso precisa ser tratado com uma forma específica. Um último ponto que acho que vale entender e trazer para o debate é a distinção entre imunidade e isenção, né? A imunidade é uma matéria constitucional, de uma certa forma autodeclaratória, e as isenções são previstas em lei, e isso guarda relação com o cumprimento de uma série de requisitos e parâmetros para cada política, para cada setor, para cada área. Com isso, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que, na legislação anterior da lei do SEBAS, declararam ela inconstitucional por uma questão de forma, quer dizer, foi disciplinado por lei ordinária um tema de direito tributário que deveria ter sido feito por lei complementar. Esse é um tema que certamente vai ter consequências para a legislação atual, e tanto os ministérios, quanto esta casa, quanto a sociedade civil devem estar atentas a esse debate, para que a próxima legislação dê conta de também trazer instrumentos de avaliação e de acompanhamento dessas organizações nos seus serviços, nos seus parâmetros, para que a gente consiga fortalecer as políticas públicas e reconhecer o caráter complementar executado pela sociedade civil na provisão de serviços sociais. Muito obrigado, me coloco à disposição. Obrigada, doutor Douglas. Aqui sobressai a clareza da necessidade no setor, que depende não só de políticas públicas, mas, sobretudo, da colaboração da sociedade. Então, a transparência na gestão é muito importante para conseguir essas parcerias naquelas regiões de maior densidade. Todos que desejarem participar dessa audiência pública podem fazer através do portal e-Cidadania, do site www.senado.leg.br/e-Cidadania, tudo junto, ou através de um telefone, que é ligação gratuita, 0800 61 2211. 0800 61 2211. Já tem até perguntas que já estão encaminhando aqui. Eu convido agora, então, para fazer uso da palavra, informo que a segurança do Senado Federal, a pedido desta comissão, da doutora Patrícia e sua equipe, e também do meu gabinete, todos os que estavam aguardando estão liberados e, então, estão entrando. Já liberei a uso dessa primeira tribuna para serem ocupadas, que, embora reservada aos senadores, poderão, por questão de espaço menor
maior nas comissões temáticas. Eu convido agora para fazer uso da palavra o presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIF, Dr. Custódio Pereira. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da senadora Ana Amélia, em quem eu quero também reconhecer essa possibilidade desta audiência permitida e requerida pela senadora. Doutor Custódio, preciso lembrar para os senhores, essa audiência foi requerida em 2016. É verdade. Para ver a fila de audiências que nós temos. Então, 2016. Felizmente, estamos realizando antes que a legislatura não termine, porque elas valem os requerimentos na legislatura que está vigiando o espaço de tempo, que são 4 anos. Então, eu queria apenas deixar consignado aqui que essa audiência foi requerida em 2016, portanto, os problemas continuam inalterados. Então, com a palavra, doutor Custódio. Quero, então, reforçar esse agradecimento, não só pelo empenho da senadora, mas principalmente pelo que a senadora representa para todos nós filantrópicas, né, pelo seu trabalho e tudo. Quero agradecer de maneira especial a todos os presentes, né, aqueles que estão entrando. Nós tentamos até informar de que nós teríamos muitos participantes, mas infelizmente não foi possível no momento adequado acomodar todos. De maneira especial, pelos presentes, eu quero agradecer as irmãs de Santa Marcelina, que estão aqui presentes prestigiando esse evento. Registrando que, por exemplo, senadora, só o nosso hospital da congregação, que é o Hospital Santa Marcelina, é um hospital particular, que pela lei antiga deveria atender 60%, mas o hospital atende 88%. Quer dizer, muito acima do que a lei naquele tempo determinava. Então, para nós é um privilégio ter as irmãs aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, respeitando o pedido da senadora, do tempo, né? Vou falar rapidamente sobre filantropia e filantrópicas no Brasil, rapidamente também sobre o fórum que representa, porque todos os ministérios são conhecidos, mas o fórum não é tão conhecido, e, finalmente, tangenciar nos principais dados, nos principais números da pesquisa que foi feita do setor filantrópico. Primeiro, a Santa Casa de Misericórdia, é uma instituição filantrópica que foi fundada em 1551. 51 anos depois do descobrimento. Eu queria destacar ali que no finalzinho está escrito: Brás Cubas conseguiu o alvará real de privilégios, o primeiro obtido. Eu poderia brincar e dizer foi o primeiro SEBAS que foi obtido no Brasil, foi o da Santa Casa de Misericórdia. Depois, nós temos também o Pátio do Colégio. Nós estamos falando de 1554. Uma instituição fundada pelos jesuítas, está aqui o padre Tabosa, vice-presidente do FONIF, um jesuíta, presidente dos jesuítas. Esse colégio foi um colégio filantrópico que dava educação aos índios e àquela comunidade carente. Filantropia não cobrava nada. Com isso, eu quero dizer que as instituições filantrópicas estão aqui há centenas de anos fazendo filantropia, independente de normas e tudo. O Mackenzie já dava bolsas para os escravos em 1870. Então, as instituições filantrópicas, elas estão no Brasil, especialmente as confessionais, fazem filantropia há 400 ou 500 anos. Os jesuítas estão aqui há 500 anos, beneditinos há 450 anos, as irmãs aqui há 200 anos, né? Então, não existiam normas, não existiam leis e nós já fazíamos filantropia. Só para vocês terem uma ideia, e comparativamente, né, os ministérios surgiram muito depois das filantrópicas, que hoje regulam a filantropia. O mais antigo é o Ministério da Justiça, depois o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, o MDS está marcado ali em 1978, porque inicialmente ele era uma secretaria, depois ele foi até chegar no próprio MDS que existe hoje. E, finalmente, o Ministério da Saúde. Então, com isso, as filantrópicas já fazem filantropia, independente das instituições que hoje ajudam no controle e na regulamentação. Um aspecto importante é que, nesses 500 anos, as instituições filantrópicas nunca se
nunca se juntaram no sentido de defender os interesses mais elevados daqueles que elas atendem, porque, no final, esses são os interesses, né? E por isso, as instituições filantrópicas sempre priorizaram os seus próprios atendimentos e não tendo tempo para uma articulação coletiva e colegiada. Outra coisa importante é que, como foi mencionado por vários oradores anteriormente, as instituições, especialmente do Ministério da Saúde, as instituições filantrópicas são um importante braço do governo, que vai em lugares e atinge populações que o governo não tem condições de atender, tá certo? E aí, as instituições filantrópicas, num clamor de uma necessidade de se organizarem, em 2013, houve encontro e em 2015 foi estatuído o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. A visão nossa é ser reconhecido nacionalmente por esta participação, acho que felizmente já temos esse reconhecimento, e atuar na defesa dos mais elevados interesses das instituições filantrópicas, que são, como foi dito aqui pelo Dr. Douglas, que são imunes, elas não são isentas, elas são imunes, né? A outra coisa, o nosso lema é unidos por uma causa comum, acolhendo a riqueza da diversidade, porque o FONIF atende à ação social, à educação, à saúde. E dentro da educação tem a saúde e dentro da saúde muitas vezes tem a educação. Então, esses temas são muitas vezes transversais, o que torna difícil até o mapeamento correto dos números, né? Finalmente, hoje, o Fórum Nacional das Filantrópicas congrega todas as instituições representativas, praticamente não conheço nenhuma que possa estar fora. A de educação, a BIE, que são as evangélicas, a ANEC, que são as católicas, está aqui representante da ANEC, a SEBRAF, que são todas as fundações no Brasil, o CUNIB, que é o Conselho Nacional das Instituições Israelitas, a CMB, que está aqui o Rogatti, é o nosso vice-presidente, muito atuante, e eu quero agradecer a sua presença, Rogatti, seu apoio, que reúne todas as Santas Casas de Misericórdia, e a FEBRAEDA, que é o menor aprendiz. Então, esse é um pouco do FONIF, quer dizer, essa grande representatividade que nós temos hoje. Nós representamos 9.000 instituições filantrópicas que possuem o SEBAS. Esse número muda, porque muitos perdem o SEBAS, estão recorrendo, mas é o número que nós representamos de instituições filantrópicas das 3 áreas. Nós fizemos uma pesquisa na ocasião porque houve uma necessidade de ter dados para saber o que nós representávamos. Felizmente, nós não fizemos a pesquisa por causa da reforma, mas quando chegou a reforma, nós tínhamos a pesquisa pronta. E essa pesquisa, ela foi feita com dados dos 3 ministérios e com dados da Receita Federal. Nós conseguimos esses dados, sistematizamos, tabulamos os dados dos ministérios e da Receita Federal e nós, então, compilamos, e aqui está um resumo de tudo, de toda essa sistematização. A arrecadação total da Previdência, nós vimos no quadro azul, é 348 bilhões. A imunidade que é dada para as filantrópicas representa 2,87%. Portanto, as filantrópicas não são responsáveis pelo problema da Previdência. Pelo contrário, as filantrópicas, como eu disse anteriormente, são um importante braço do governo e outra, dão um importante retorno a esse investimento ou a esse recurso que é dado aos filantrópicos. Então, daqueles 10 bi naquele coração, que é o valor da imunidade, nós, considerando os números que eu mencionei, mais a qualidade das filantrópicas, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, na área da educação, as filantrópicas de maior resultado, de melhor resultado no INEP, são as instituições filantrópicas que formam pessoas com alto nível de qualidade. Então, nós retornamos 5,992%, que dá 60 bi de retorno. Quer dizer, nós estamos comprovando que o setor retorna o investimento que foi feito pelo governo, tá certo? Eu não sei os outros setores, nós temos que defender o nosso setor, mas o nosso setor está aqui apresentando dados científicos do próprio governo. Na área da saúde,
como foi demonstrado anteriormente, 53% do SUS são atendidos pelas filantrópicas. E se você coloca as cirurgias de alta complexidade, nós representamos mais de 60% de todo o SUS no Brasil. Na educação, nós representamos 31,9% de todas as bolsas, né? Quer dizer, na verdade, temos 31,9% de alunos bolsistas nas melhores instituições de ensino, né? A assistência social, nós representamos 62,7%. São números inquestionáveis, né? Nós atendemos 161 milhões de atendimentos. Se a pessoa vai 2 vezes, você conta 2 vezes, né? E representamos 1,3 milhões de empregos diretos. Esses números são muito interessantes. Na área da saúde, para cada R$1 de imunidade, o setor da saúde retorna 7,35. Aí vamos dizer, bom, mas como pode retornar 7,35? Nós estamos vendo o problema da saúde, a necessidade de financiamento da saúde, a falta de recursos, o setor da saúde está endividado. Essa é a explicação do porquê esse número é tão elevado, porque o setor coloca muito mais recursos do que aqueles que recebem como imunidade. Na área de assistência social, nós estamos dando para cada R$1 de imunidade 5,73 e na saúde, na educação, 3,86, que na média nós estamos falando de 5,92 vezes a imunidade que nós recebemos. Como foi mencionado aqui pela saúde, né, 990 municípios só têm um hospital filantrópico. Quer dizer, e outra, 49 são municípios de extrema pobreza. Dentro desses dados, faltam muitos outros dados que melhoram muito esse resultado. Por exemplo, na educação, qual é a legislação que é em vigor, né? É uma bolsa para cada 5 pagantes. Não importa se ele paga 10% ou se ele paga 100%. Se ele paga 10%, a gente, se forem 5 pagantes de 10%, você tem que dar uma bolsa do mesmo jeito. E outra, nós, por exemplo, na Santa Marcelina, nós temos unidades na Bahia, onde nós damos educação, nós damos alimentação, nós damos uniformes, nós damos transporte e nós damos assistência. Tudo isso não está computado nos dados que foram apresentados, tá certo? Outra coisa interessante, com isso estou concluindo, o SEMESP fez um estudo que o ensino superior das instituições filantrópicas melhora a renda do estudante. E a melhora da renda do estudante permite uma arrecadação para o INSS que dá um saldo positivo de 1,09 bilhões. Então, se nós pensamos em tirar a filantropia das filantrópicas, eu pergunto para vocês o que seria do nosso país, tá certo? Em qualidade, em zelo, em atenção, em todas essas áreas, né? E também, finalizando a minha apresentação, respeitando o tempo que me foi pedido, né, eu queria fazer colocar 2 frases de educação. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E eu quero dizer que dados estatísticos e científicos também vão nos ajudar a permitir que nós tenhamos uma melhor gestão desses recursos, porque nós, filantrópicos, temos interesse em aprimorar tanto a pesquisa como a ação. E, finalmente, a educação faz um povo fácil de ser liderado, mas difícil de ser dirigido, e fácil de ser governado, mas impossível de ser escravizado. Mais uma vez, agradeço a todos, especialmente a senadora Ana Amélia, por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigada ao doutor Custódio, que aqui acrescentou não apenas as questões relacionadas à área da saúde, mas à área da educação, porque originalmente o debate era sobre a relevância das instituições filantrópicas no sistema educacional e no sistema de saúde. Agora, mais o sistema de saúde está. E ele aponta um tema que vai ser suscitado agora no nosso debate, posterior a ouvir ao doutor Pedro Mello,
que é exatamente o endividamento crônico do sistema. Então, quais as saídas para isso também. Queria agradecer agora ao doutor Edson, que estava lá liderando o habeas corpus, o habeas corpus legítimo aqui para os participantes. E entender, doutor Edson, o senhor conhece a casa, nós funcionamos como uma instituição também hospitalar. Nenhuma delas permitiria, assim, 100 pessoas entrarem, né? Um problema de segurança, né? Então, a gente tem que entender as coisas. Eu sou muito seguidora das regras. Então, o sistema de segurança do Senado, eles são muito zelosos, são muito atenciosos e, às vezes, acontecem esses problemas, mas foi solucionado e a audiência está transcorrendo e todos estão participando. Queria agradecer também a presença da irmã doutora, professora, irmã Adelir Weber, do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, da província de São Paulo, vice-província do Centro-Norte do Brasil. Então, agradecer a sua presença e de todas as outras que estão aqui presentes, dando brilho a essa audiência que tem um enorme interesse social, dada a relevância que as instituições filantrópicas no campo da saúde, eu citaria primeiro, porque nós não podemos estudar se não estamos com saúde, né? E vice-versa também. Então, a saúde e a educação cuidando aqui. Então, eu passo a palavra de imediato ao pesquisador sênior da DOM Strategy Partners, representante do Daniel Domeneghetti, CEO da DOM Strategy Partners, com a palavra. Olá, bom dia a todos, senhores e senhoras, excelentíssimos senadores e senadoras, representantes dos ministérios e das instituições de governo, a todos os presentes e aqueles que estão assistindo essa transmissão da apresentação da pesquisa sobre o setor filantrópico. Eu sou o Pedro Henrique de Mello Antunes, associado da consultoria DOM. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui apresentando essa pesquisa e esses dados que, sem dúvida, são muito relevantes para a discussão não só da Previdência, mas da educação, da saúde e da assistência social no país. Agradecer a minha família, minha esposa Loreta, minhas filhas Mirella e Beatriz, que me apoiam todos os dias no trabalho que a gente faz pela DOM. E agradecer aos nossos clientes. A DOM ela já atua no mercado há mais de 15 anos. E há 10 anos implementa uma metodologia chamada IAM, Intangible Assets Management, que é a gestão dos ativos intangíveis. E a gente atualmente implementa em 54 das 100 maiores empresas brasileiras. Aí destacar uma empresa que está fazendo a implementação dessa metodologia hoje, a Braskem, Proativo de Sustentabilidade. Principais organizações sociais, a gente implementa essa metodologia para a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, desde 2012, é a rede que disponibiliza a internet para as instituições de educação, de saúde e assistência social. Para o SESI também, através do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, investimento dessa metodologia para as micro e pequenas empresas. O SESI do Ceará também, com foco na saúde, como que a melhor saúde dos funcionários ela contribui para a saúde pública do país. Na filantropia, a AFIP, Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, que é responsável pela questão ambulatorial em São Paulo, grande parte dos atendimentos, e pelo investimento em pesquisa científica de muitos indicadores que a gente vai ver aqui da relevância da saúde e, finalmente, pelo FONIF, pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, de realmente iniciar esse trabalho de uma fotografia do setor, o setor se reconhecer, se entender na sua relevância no país e, a partir daí, começar a distribuir essa informação, a ter uma transparência em passar esses dados, essas estatísticas, essas informações para a sociedade em geral, para que aconteça enfim, um entendimento dessa relevância e as decisões possam ser tomadas cada vez mais embasadas nessas informações. Estou representando hoje o Daniel Domeneghetti, que é o sócio fundador da DOM. Eu sou o Pedro Melo Associado, o Alberto Coelho também participou desse projeto, então são as 3 pessoas que atuaram nessa pesquisa. Deixo os contatos, caso alguém queira saber mais a fundo sobre a metodologia, a gente não vai ter muito tempo para explanar sobre ela. Então, o site da DOM e o e-mail. E, resumidamente, o que é essa metodologia? Ela foi publicada em 2003 junto com a Stern Stewart, que é uma consultoria que criou a métrica do EVA, Economic Value Added. As empresas, elas geram resultados tangíveis e intangíveis, e esse intangível ele não é contabilizado. Então, quando a empresa tem uma marca, tem uma inovação, tem a qualidade, isso não faz parte do balanço dela, não está constando nos números, mas o mercado precifica, o valor da ação dessa empresa maior. Então, você tem esse delta, que é o valor de mercado da empresa, menos o patrimônio líquido que ela possui, essa diferença, esse intangível. E quando a gente fala de educação, saúde e
assistência social no Brasil, além do que a lei prevê nessa contrapartida dos SEBAS, né, então as instituições darem uma bolsa de estudo para cada 5 alunos, 60% dos atendimentos ao SUS e 100% do gratuito. Além disso, que é a contrapartida tangível, você tem um intangível que é muito grande. O doutor Custódio comentou muitos pontos, que é isso, não faz parte do cálculo essas questões que são, no fundo, o que o beneficiário ele recebe de valor, e o nosso trabalho é mensurar isso com métricas objetivas. E a dificuldade é que não existem essas métricas, você tem algumas indicações de mensuração desse intangível que a gente pôde coletar, e o trabalho daqui para frente, que o Fórum vem muito para contribuir com isso, dessas métricas e indicadores para que essa gestão do intangível faça parte. E eu vou trazer muitas estatísticas hoje, muitos indicadores, eu não vou me aprofundar tanto nisso, a gente tem um tempo restrito, mas que elas vão começar a embasar essas discussões. Pronto. Brevemente, as premissas dessa avaliação feita na pesquisa da contrapartida do setor filantrópico. Ela parte da perspectiva do observador externo, então a gente quer olhar como um cidadão comum que vai avaliar o acesso à informação e a transparência a esses dados nas 3 áreas. E aí acessamos essas bases dos 3 ministérios e da Receita Federal para começar a cruzar as informações partindo da lista dos CNPJs dessas instituições certificadas. Então aqui eu chamo a atenção que a gente foi muito técnico nesse ponto. A gente pegou a lista das instituições que possuem o CNPJ com o certificado ativo, então você consegue acessar esses dados no Ministério da Educação através de um sistema, consultar pelo CNPJ. No Ministério da Saúde também tem o CISEBAS que você consegue consultar, e a gente teve acesso a uma lista que foi compartilhada pelo Ministério com as instituições que possuem exatamente essa certificação ativa. Então vai ter uma diferença entre os dados que o Dr. Bruno apresentou aos dados que a gente está apresentando. Tem uma zona de cinza aí das instituições que são certificadas, mas não estão ativos, estão recorrendo, perdendo o certificado. Então tem aí um percentual que a gente não vai mostrar nesses dados, mas que faz parte do setor filantrópico. E também na assistência social, acho que tem uma ótima transparência. O Dr. Douglas, enfim, contribuiu muito para o nosso trabalho junto ao Fórum. Então, você consegue acessar os processos das instituições certificadas ou não saber quais que têm esses dados disponíveis. Então, a gente parte das fontes oficiais, dos ministérios, e a gente adota ferramentas de inteligência para cruzar as informações, mensurar indicadores e publicar esses resultados para a sociedade. Então, no final do dia, qualquer pessoa que tenha acesso à internet consegue baixar esses dados, essas bases de dados dos ministérios, ter acesso a essa lista de instituições, cruzar essas informações através dessas ferramentas e fazer cálculos simples de soma, de média, de conta, para chegar nessa representatividade que a gente vai mostrar aqui. Então, são dados públicos, a gente está mostrando a sistematização, mas qualquer pessoa tem condição de acessar e fazer essa avaliação também. Então, no fundo, a gente está mensurando aspectos quantitativos de bolsas de estudos, internações hospitalares, leitos para o SUS, procedimentos ambulatoriais e os serviços gratuitos que são oferecidos na assistência social, e também esses aspectos qualitativos de representatividade, complexidade da atuação, da qualidade na prestação do serviço, investimento em pesquisa e desenvolvimento, reconhecimento por essas instituições, rankings e certificações, enfim, diversos indicadores mais qualitativos que contextualizam essa atuação. E a gente gera índices, parâmetros, referências estatísticas sobre a atuação desses setores e instituições. Então, a gente cria parâmetros, réguas nacionais, estaduais e até municipais. Então, uma instituição que queira saber como é que eu estou em relação à média do país, em média do meu estado, em média do meu município, eu estou indo bem ou mal, onde eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha prestação de serviço. Então, essa é uma contribuição que o FONIF traz dessas informações. E aí, como conclusão, o cálculo desse retorno tangível e intangível que as filantrópicas trazem em contrapartida à imunidade constitucional do pagamento da contribuição para a Previdência Social. Então, aqui a gente fez um contorno da avaliação especificamente para os SEBAS, né? Então, a imunidade à cota patronal, não está contemplado aqui a imunidade ou isenção do imposto de renda, da CSLL, do COFINS. Então, esse é uma outra informação que não cabe julgar, dado que 100% das instituições são sem fins lucrativos. Então, todo esse recurso, seja o do SEBAS ou não, ele é reinvestido 100% na atividade e na atuação dessas instituições. E é importante dizer que elas entregam o mesmo nível de serviço, tanto no privado quanto no público. Então, as instituições que têm o SEBAS, elas atendem também o mercado privado e elas garantem esse mesmo nível de qualidade. O aluno que tem acesso a uma bolsa de estudo através de um programa de bolsas tem a mesma qualidade de ensino a quem paga essa mensalidade no privado. Então, aqui, informações bem breves sobre a representatividade dessa imunidade. Então, os 20% aí
sobre a folha de pagamento. O doutor Claudemir já explicou bem profundamente essas informações. A imunidade em 2014, 10 bilhões. E aí, principalmente focada na saúde, 5,7, 3,8 em educação e quase 1 bilhão em assistência social. E o resultado da pesquisa que foi publicada em 2016, com o retorno do investimento para cada real investido. Então, essa pesquisa está disponível para download, para acesso no site do FONIF. E também ela foi anexada ao memorial da DIN 2028 na decisão do Supremo em relação à imunidade da filantropia. Então, toda a parte mais técnica, de cálculos, etc., pode ser acessado aí nos autos da ação. Bom, as fontes, acho que consta aqui, né, então, os links onde essas informações foram baixadas, tanto da Receita, os relatórios de gastos tributários, na educação, aí, a lista das certificadas pelo CICEBAS, Censo Escolar 2016, Enem 2016, na educação superior, 2016 também o censo, o IGC 2015, 2016 não estava disponível, então a gente usou essa base de 2015, CPC 2016, na saúde também acesso via o CICEBAS das entidades certificadas, os estabelecimentos do CNES, aí dados 2017, tanto de estabelecimento quanto da produção ambulatorial e hospitalar, e na ciência social, a lista dos processos de certificação, e nesse caso, 2011, os dados do Censo SUAS, rede privada. O doutor Douglas pode até me corrigir se existe uma fonte de dados mais atualizada ou não, ele mostrou dados de 2017, a gente tem dados de 2011 que também mostram essa relevância aí das instituições filantrópicas. Bom, daqui para frente eu vou apresentar até de uma forma bem rápida esses resultados, que no fundo eles são a sistematização dessas bases partindo do cruzamento das informações. Então não vou me aprofundar em nenhuma muito especificamente, até deixo em aberto caso alguém queira, enfim, questionar alguma questão para poder avaliar esses dados e informações. Então, a gente tem o mesmo formato daqui para frente na apresentação dos dados, tem esse resumo aqui no lado esquerdo do gráfico, ali em cima qual que é a área que está sendo tratada, no caso, educação básica, e a tabela onde a gente extrai as informações e compara as instituições que possuem SEBAS e as que não possuem o SEBAS. Então, a gente fez essa separação, filantropia de um lado e as demais instituições do outro. Aí, instituições governamentais, privadas, do terceiro setor, todas as demais estão no lado direito. Então, o nosso trabalho é fazer esse comparativo de relevância quanto a filantropia representa no total desses dados e informações e entender o quanto de qualidade também esses dados podem mostrar. Então, na educação básica, a partir do cruzamento dessas informações, 3.841 escolas que empregam 180 mil funcionários e a maioria dessas escolas tem um alto grau de digitalização, então, parte de computadores, internet e banda larga, então, tendem a ter uma qualidade de ensino superior nesse aspecto. Aqui a gente mostra a distribuição dessas escolas no Brasil. Então, tem as informações delas aqui na tabela ao lado. Então, a gente vê que, em termos de volume, não é tão relevante, mas tem uma concentração até aqui embaixo no Sul-Sudeste, 12% Rio Grande do Sul, 6% Santa Catarina, 12% Paraná, 28% em São Paulo, um pouco menos nos demais estados. 62 mil turmas, os diversos níveis de escolaridade, 25% de todas as turmas especiais para alunos de deficiência estão nas filantrópicas, mais de 1 milhão de alunos, 1,2 milhões de matrículas e 251 mil bolsas de estudos oferecidas. 332 mil docentes com vínculo ativo, então mostra a relevância dessas escolas na contratação desses docentes, e 48% superior à proporção entre docentes com mestrado e doutorado nas instituições que possuem SEBAS versus as demais. Então, tem uma tendência maior de ter uma qualificação superior dos docentes. Esse é um dado muito interessante. Então, a gente fez a avaliação do Enem, trouxe todas as notas do Enem, da avaliação de cada uma das escolas e compilou elas entendendo a visão das que são filantrópicas e as que não são. E a gente percebe aqui as notas brutas de cada critério, mas, em geral, pegando todos esses critérios avaliados no Enem, então as notas de cada uma das provas e da redação, você tem um 18% superior, em média, à nota das instituições que possuem a filantropia. E aí, 25% superior à nota de redação e 20% superior à nota na prova de matemática.
e também a distribuição disso por estado. Então, mesmo quebrando isso estado a estado, você percebe que é superior a 1. Esse cálculo de índice, a gente divide a filantropia pelas demais. E quando o resultado é acima de 1, quer dizer que está gerando valor. Então, em todo o Brasil, você tem a situação onde as escolas de educação básica filantrópicas geram uma qualidade de ensino superior mensurado aí pelos indicadores do Enem. Aí, falando um pouquinho de educação superior, 333 instituições de ensino superior que empregam 71 mil pessoas e 33% superior à relação de qualidade nessa formação dos profissionais. E aí também a distribuição dessas instituições de ensino superior no país, uma concentração maior aí das instituições filantrópicas em São Paulo. Vou acelerar um pouquinho, dado que meu tempo se encerrou. Educação superior, aí informações financeiras, mas basicamente mostram que praticamente toda a receita própria ela é revertida no investimento da própria instituição, então na remuneração dos funcionários, nos encargos, custeio e também investimento em pesquisa e desenvolvimento, 1 bilhão ao ano, aí dados de 2016, que são investimentos da filantropia em pesquisa e desenvolvimento. Realmente estou um problema nesse passador aqui, então eu vou descontar da apresentação para poder cobrir todas as áreas. Foi o doutor Claudemir. Em relação aos cursos, né? Então, cursos, aí, educação superior, 5.458 cursos, 1,2 milhão de matrícula, né? Então, alunos matriculados e 200 mil concluintes de ensino superior por ano. Aqui a quantidade de matrículas por tipo de curso. Então, 14% de todas as matrículas de administração estão nas filantrópicas, 15% da pedagogia, 18% da psicologia, 24% do direito e 34% da teologia estão nas filantrópicas. – 63 mil docentes com vínculo ativo. Em termos de financiamento, 664 mil alunos que estudam nessas instituições possuem algum tipo de financiamento estudantil, 221 mil alunos que possuem financiamento do FIES, não entram na conta da contrapartida, mas a gente destaca aqui, 181 mil que têm bolsa pelo ProUni, estudam nas filantrópicas, e 295 mil que têm algum tipo de financiamento que é administrado pela própria instituição. E esses dois números, sim, compõem a contrapartida de uma bolsa para cada 5 alunos em relação aos SEBAS. Aí, em termos de apoio social, enfim, informações aí de alimentação, de material didático, transporte, então também tem esse intangível que é oferecido para os alunos. Bom, dado que meu tempo está esgotado, eu tenho algumas informações além da educação superior que acho importante destacar. Questão de qualidade do IGC, 14% superior, então conceito de média de graduação, mestrado e doutorado. Vou só realmente correr os slides, mas tem uma dificuldade. Não, doutor Pedro, eu vou lhe dizer que importantes eu vou lhe dizer que a exposição que você fez, ela dá a ideia clara da relevância que tem. Nós estamos aqui 2 assuntos distintos. Um é saúde e outro é educação, mas um só, o eixo é filantropia, que é relevante. Eu até sugiro ao doutor Custódio que a gente faça um novo, tente depois, mais tarde, aprofundar a questão da educação na comissão de educação, que teria um alcance mais próprio para isso. Nesta comissão, eu penso que se nós concentrarmos na área da saúde, aquilo que nós viemos perseguindo há muito tempo e que talvez seja mais crônico, porque a pessoa precisa da saúde, ela bate no hospital. E aqui foi reafirmado isso. E vimos aqui que a questão do endividamento crônico no sistema é um problema grave a ser solucionado. Como nós estamos, eu alertei a todos que nós temos hoje uma questão de tempo, que começa às 11 a nossa audiência lá, sessão deliberativa no plenário do Senado, que nós agora possamos fazer um debate, porque o fundamental e mais rico talvez aconteça agora. Eu queria, além de saudar a irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, que é presidente da Conferência Religiosa do Brasil, passar a palavra ao doutor Custódio para
que ele indague da mesa, das áreas que o senhor considerar mais importantes, um questionamento para a área, seja da Receita Federal, seja do Ministério do Desenvolvimento Social ou o Ministério da Saúde, algum questionamento para a gente estabelecer agora um debate bem objetivo para sair dessa audiência pública com o nosso dever de casa. O que vamos fazer, qual é a nossa agenda para levar adiante através da Comissão de Assuntos Sociais. Então, com a palavra, o doutor Custódio. Obrigado. Senadora, o que nós quisemos trazer aqui, dentro do tema que nos foi dado, né, que foi a relevância das instituições filantrópicas no cenário nacional e a observância dos seus direitos e garantias constitucionais. Por isso, nós procuramos trazer, além da saúde, também a educação e também a assistência social, que tem um papel importante. O que eu acho, senador, a grande contribuição que a gente poderia sair desse debate é o alinhamento de que nós possamos ter os dados atualizados, sistematizados dos 3 ministérios, de forma que cientificamente nós possamos tirar conclusões e tomar decisões. Porque existem, eu estava comentando aqui com o doutor Douglas, né? As filantrópicas foram foco durante a reforma, mas ainda nós não conseguimos resolver as outras isenções, né, de outros setores, de mais de 50 setores, que têm uma isenção. Certamente foi aquilo que foi apresentado pelo doutor Claudemir, né? Mas nós entendemos que o mais importante, como a senhora mesmo falou na abertura, é o que retorna para a sociedade estas imunidades e estas isenções. Se nós soubermos medir cientificamente o que cada isenção ou o que cada imunidade promove para a sociedade, eu acho que nós podemos ter um gerenciamento melhor. Então, o meu desafio aqui a todos os ministérios, né, e à Receita Federal é que nós possamos aprofundar nos dados, sistematizá-los com o melhor objetivo, para que a partir daí a gente possa ter o melhor diagnóstico. Quem dá o melhor retorno para a sociedade, para o mesmo real que é investido, né? Eu queria saber a quem o senhor queria que respondesse esse questionamento agora já, ou nos coloca como dever de casa. Eu acho que, senador, eu tenho a impressão de que há hoje uma divergência de dados. Na hora que você tenta sistematizar o todo, né? Há uma divergência de dados na contabilidade nacional e nos números que são apresentados. Para facilitar, do que foi apresentado aqui nos 3, a divergência maior onde está? Eu acho que não há uma divergência maior, eu acho que há uma falta de sistematização desses dados. Por exemplo, nós falamos que nós somos mais de 9.000 instituições filantrópicas. Foi apresentado de que nós somos 8.000. Esse dado, ele oscila. Mas o que eu quero dizer, senador, é que os dados científicos necessários para o perfeito diagnóstico é como um exame de sangue. Nós só podemos entender o que está acontecendo se nós tivermos o melhor diagnóstico de cada real que o governo investe na desoneração ou na imunidade e o que reverte para a sociedade. Porque eu acho, sinceramente, que as filantrópicas, ao invés de serem atacadas, elas deveriam receber mais recursos, mais incentivos para que possa fazer mais como estão fazendo pelo nosso país. Então, é uma ideia geral e um desafio de que nós, ministérios e Receita Federal, possamos juntos trabalhar nesse assunto de nos aprofundar nos dados e sistematizá-los. Na sua exposição, o senhor abriu a exposição falando da história da filantropia. Pronto. E o senhor abordou um tema que eu, como agente político e como comunicadora que fui durante muito tempo, percebo hoje mais claramente da relevância que é aquele velha máxima de que a união faz a força. O senhor admitiu que não havia uma organização institucional de representatividade do sistema da filantropia junto aos órgãos de decisão, sejam federais ou seja o próprio setor privado. Eu imagino que os senhores têm uma interlocução com as entidades que representam o setor privado e muito mais ainda com o setor público. Então, esse reconhecimento já foi. Percebo hoje já um grau de uniformização
Porque se os senhores falam linguagens diferentes, também para o agente público que vai definir políticas públicas, fica difícil para estabelecer as prioridades. Então, na uniformização do outro lado, eu não estou aqui advogando pelo setor público, eu estou apenas dizendo, eu como agente pública, eu como a senadora, eu às vezes sou demandada de um mesmo tema com posições completamente antagônicas. E como é que o agente, como é que eu, senadora, que faço clínica geral, como eu costumo dizer, não sou especialista, não sou médica, nem sou também educadora, como é que eu vou estabelecer digamos, o eixo mais equilibrado para tratar daquele assunto? Paulo Delgado está aqui, foi um deputado, sabe disso. É um dilema que nós temos. Ou, dentro de uma mesma corporação, níveis diferentes de categorias que estão criando, querem tratamentos diferenciados. Como é que o agente público vai se posicionar naquilo? Então, se ele atender apenas um lado, ele está, digamos, contrariando o outro lado. Então, para mim, sempre a demanda tem que ser vista no centro, né? Você puxa os dois extremos e traz ao centro. Então, eu penso que esse grau já foi vencido numa etapa relevante, mas é preciso muito mais. Além de reafirmar, porque eu acompanhei como jornalista o debate daquilo que, digamos assim, preconceituosamente se chamava filantropia. O senhor lembra desse momento? Então, o setor cuidou de se, digamos, imunizar desse preconceito de alguns setores que, claro, para lavar as mãos era melhor tratar preconceituosamente do que assumir a responsabilidade de políticas públicas eficazes com transparência, porque nós tratamos, né, no caso dos senhores, de recurso público. Quando há uma desoneração, é aquilo que eu disse, não tem almoço de graça. Alguém está pagando, e quem paga é a sociedade. É o assalariado, é o recurso que sai e cada vez mais escasso. Então, os dramas aumentam na medida que, por exemplo, uma escassez de recursos você estabelece. Por isso, a necessidade urgente do setor, seja filantrópico, seja do setor público, a qualidade da gestão, a qualidade do gasto público. E esse é um tema crucial que leva à bancarrota, eu diria, qualquer sistema, uma empresa privada, uma empresa mal administrada, uma instituição que depende do interesse público. Então, esse tema da questão da qualidade do gasto. Felizmente, o orçamento da União, agora, 50% dele é impositivo para a saúde. E a dificuldade financeira do sistema de saúde é visto no gabinete nosso, que a maior parte da demanda é para a filantropia, para os hospitais filantrópicos. O doutor Edson acompanha a Santa Casa de Porto Alegre e todos os demais do Rio Grande do Sul, que aqui foi mostrado pelo doutor Bruno, o peso que tem a filantropia no meu estado, ou de Santa Catarina ou do Paraná. Por quê? Com uma população de cultura europeia, muito a instituição comunitária ou filantrópica, ou de voluntariado, é muito forte. Há uma cultura disso. As nossas universidades, a maior parte das universidades no Rio Grande do Sul, são comunitárias. As universidades, no ensino médio, também há uma participação enorme de instituições na área da educação. Na área da saúde, então, nem se fala. Então, nós estamos convivendo com dilemas, com gestão, com qualidade. Então, eu queria agradecer ao doutor Custódio, que ele já nos deu aqui a referência. Nós vamos fazer um acompanhamento pela comissão, exatamente junto aos ministérios, para tentar corrigir as distorções que existem em relação a dados. Agora, também a própria FONIF precisa, ela está levando para os ministérios e pedindo o nosso apoio, que estaremos sempre prontos aqui a fazer. Queria saber se o doutor Bruno, que é o certificador, junto também com o Ministério do Desenvolvimento Social, tem alguma sugestão para esse entrosamento maior do sistema? Bom, na verdade, assim, a gente, no Ministério da Saúde, a gente sempre, com relação à parte de certificação, eu acho que, assim, não é vangloriar os méritos, mas, assim, a gente passou por uma auditoria do TCU ano passado, e, ao final dessa auditoria, o TCU reconheceu que, no Ministério da Saúde, hoje, o processo em si, ele é um processo com 95% de confiabilidade do processo de certificação. E quando eu falo processo de certificação, é o processo de certificação e o processo de supervisão.
E aí institucionalizar a questão do sistema, informação, processo de trabalho, organização de fluxo de demanda. E esse processo em si, ele tem refletido, acho que assim, um mérito do departamento, no sentido de que a gente tornou hoje um processo mais confiável, que é aquilo que eu acho que até teve uma fala que foi trazido ao departamento, que um dos auditores, em uma palestra, falando exatamente isso. Como é que se transforma? Você tem um cenário negativo, que era a filantropia, que era a questão do CNAS, que teve toda uma questão ali de Polícia Federal, com a Operação Fariseus, e você transformar esse patamar de um processo confiável, qualitativo, quantitativo, e a gente não ter essa prioridade no sentido de trabalhar para quem realmente está garantindo uma assistência à saúde pública nesse país. E a gente sempre olhou, quando a gente assumiu, eu tenho 7 anos de departamento, a gente sempre tentou aí trabalhar com efetividade, sabendo que essa rede é importante para o sistema. Então, a gente conseguiu já fazer praticamente 3 alterações legais, então, em 2011, em 2013, agora a gente está na iminência de ser sancionada uma legislação que está aí com a força de lei para alterar praticamente 400 resultados negativos, que é a questão da ausência de contrato com o gestor do SUS, entidades que prestam 100% da sua capacidade ao sistema. Então, tem essa prerrogativa, a gente trabalha com o setor, a gente tem a solicitação deles para que eles possam contribuir cada vez mais com o processo. Assim, a gente tem uma parceria muito tranquila com o MDS também e com o MEC também. Então, se a gente tem sistematizado nossas informações, o que a gente pode deixar, sempre deixou, e isso é um processo que é, por lei, transparente, não é um processo nosso, é um processo da sociedade que tem que dar transparência, tem que estar evidente nas informações. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente disponibiliza, e isso não é um ponto que a gente realmente sempre trabalhou e sempre vai trabalhar e sempre deixou à disposição, não só nas informações, como para o próprio departamento em si. Sempre está à disposição, como a doutora Vitória, minha diretora, fala, as portas estão sempre abertas. Agora, muito mais que a gente não tem nem porta para abrir, então é só chegar. Então, é isso que a gente sempre deixa. Então, à disposição no que precisar e poder contribuir aí para o trabalho do FONIF e o que precisar com o Senado. Muito obrigado, doutor Bruno, pela qualidade. O senhor falou uma palavra, é o controle social. Hoje, o controle social é muito grande e é uma coisa positiva para a sociedade brasileira, porque o doador, o colaborador, o voluntário, ele precisa saber que ele está trabalhando para uma entidade confiável, uma entidade que tenha o respeito da população. Eu queria passar ao doutor Douglas também na mesma linha de comentário e também da ponderação feita pelo doutor Custódio. Sem dúvida. Bom, dialogando também com a fala que o Bruno acabou de fazer, quer dizer, houve um aperfeiçoamento na gestão dos processos e da análise da certificação nos 3 ministérios, isso é reconhecido por órgãos de controle. O Ministério do Desenvolvimento Social, em especial, foi reconhecido pelo Prêmio de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública no ano passado, então foi um dos agraciados com uma iniciativa de transformação na gestão dos SEBAS, que foi reconhecida. O diálogo entre os ministérios é fundamental e o diálogo, inclusive, com a Receita Federal precisa avançar também nessa direção para ter mais pontos de contato. E, nesse sentido, há um reconhecimento de que é preciso avançar na avaliação desses instrumentos, quer dizer, avançar na avaliação dos serviços, avançar na avaliação do trabalho dessas organizações. Existem condições hoje, tanto de sistemas de informação, bases de dados e repertório de dados para isso. O que falta e o que precisa ser avançado é uma interlocução de fato para fazer essa análise de uma forma um pouco mais integrada, quer dizer, convergindo entre os ministérios, com a Receita Federal, com a representação da sociedade civil também. Nesse sentido, nos colocamos de novo à disposição, eu e a minha diretora Maria Amélia Sazak, que está aqui presente também, no sentido de disponibilizar essas informações e de construir juntos. Eu acho que é um espaço também para apoiar esse tipo de pesquisa e fomentar pesquisas que saiam do próprio governo também, no sentido de ter olhares diferentes sobre esse mesmo tema. Muito obrigado, doutor Douglas. Agora, uma questão que foi levantada, eu diria assim, subliminarmente pelo doutor Custódio, e aqui o político tem que ler nas entrelinhas, os critérios para definir a desoneração.
qual é o critério que isso faz para desonerar setores que a gente viu ali na apresentação do Dr. Claudemir? A gente viu setores com índice de desoneração elevado e outros de menor percentual de desoneração ou de benefício fiscal. Então, eu quero saber agora, doutor Claudemir, quais são os critérios que a Fazenda ou a Receita, o Ministério da Fazenda, adota para definir a desoneração nesses casos. Ela é determinada pela força política de cada setor, ou ela é determinada por critérios da contabilidade financeira ou da contabilidade por interesse de políticas públicas que estão sendo executadas no âmbito do Poder Executivo. Isso, obrigado. Vou retornar a palavra. Senadora, é uma questão muito complicada tratar do assunto de definição de políticas públicas e de fontes de financiamento de políticas públicas. O Ministério da Fazenda tem se pautado sempre em assegurar que toda política pública seja financiada por uma fonte transparente e que o destinatário, o beneficiário dessa política, também seja conhecido da sociedade, o que é que não vem ocorrendo nos últimos tempos. Grande parte das desonerações que são implementadas por via de lei, inclusive, elas trazem um rol de beneficiários em que a sociedade não os conhece. Então, por isso que fica, quando nós publicamos os números, e a Receita é responsável por quantificar e avaliar esses números, publicamos os números das renúncias, as pessoas têm noção do total das renúncias, do montante, mas não sabe o que aquilo representa individualmente. Então, só para ter uma comparação, na própria apresentação que eu fiz, como a gente passou muito rápido, talvez a ligação não foi feita. Só em 2016, nós autuamos 197 entidades. Essas entidades foram autuadas porque não cumpriram os requisitos legais exigidos. Quando os ministérios setoriais acusam que determinada entidade, representam para a Receita, que determinada entidade não faz mais direito aos SEBAS, cabe então à Receita ir lá e cobrar os tributos. Vocês terem uma ideia, essas 197 empresas, o crédito tributário total lançado foi quase 3 bilhões. No ano todo, todas as renúncias de todas as entidades ficou em 10,5. Ou seja, a atuação nossa hoje, como sociedade, tem que ser, eu acredito, muito mais na governança, nos critérios de concessão dos SEBAS e essa agilidade em se revogar os SEBAS. Por que é importante a agilidade na revogação dos SEBAS daquelas que não estão cumprindo as exigências legais? A cobrança dos tributos só pode ser efetivada nos últimos 5 anos. Se nós temos lá um SEBAS que está com processo em suspensão há mais de 10 anos, todo aquele tributo que poderia ter sido cobrado não pode ser cobrado. Então, assim, nós temos uma conta única para suportar todas as renúncias. Essa conta, ano a ano, está encolhendo, ou seja, cada vez menos nós temos uma exigência fiscal maior. Tá? A sociedade está crescendo, ou seja, a demanda por esses serviços está crescendo. Tá? E, por outro lado, nós não estamos com a energia necessária ainda, com a velocidade necessária ainda, e esse é o ponto que precisamos avançar, no restabelecimento da regularidade. Porque se todas as entidades cumprissem as exigências legais e todas aquelas que não cumprissem, nós tivéssemos condições de cobrar os tributos, o sistema estaria bem mais equilibrado, nós não estaríamos discutindo aqui endividamento excessivo das entidades do setor de saúde. Esse é um ponto realmente relevante nisso, que é a questão da transparência e da administração do recurso. Quer dizer, o recurso público precisa ter essa transparência, porque é a sociedade que paga. E ela também tem o direito de saber onde está indo esse dinheiro. Então, eu agradeço. Queria saber do doutor Pedro Mello, do que foi dito aqui, doutor Pedro. O senhor que fez a pesquisa, onde detecta, além da sugestão apresentada pelo doutor Custódio e pelas informações aqui do doutor Claudemir, do doutor Bruno e do doutor Douglas, o que mais de inovação se poderia trazer para consolidar uma agenda positiva para o setor da filantropia, seja na educação, seja na saúde. Perfeito. Agradeço novamente a palavra, senadora. E realmente deu para notar uma melhora na transparência dessas informações. Então, a lista dessas instituições que possuem a certificação, a possibilidade de cruzar esses dados, a gente
teve a felicidade de ter feito esse estudo em 2015, então a gente conseguiu informações mais qualificadas das instituições e hoje pode atualizar com mais qualidade. Eu acho que essa transparência acontece, acho que sim, falta essa integração, são bases diferentes, critérios diferentes, enfim, seria necessário uma normatização para que olhasse a filantropia da mesma forma nos 3 eixos, e acho que o trabalho de disponibilizar esses dados para a sociedade de uma forma geral, então que isso seja fácil, seja transparente. O FONIF está com essa iniciativa de construir um observatório da filantropia, então a partir desses dados, o que a gente já pode levar de informação no nível até de cada instituição, de município, de estado, do país como um todo, e também agregar isso, e o Fórum tem esse papel de entrar em contato com essas instituições, mostrar a relevância de que elas mostrem o trabalho que elas fazem. Tradicionalmente não é muito da vocação da filantropia de falar, de contar o que faz, e acho que isso é importante. Eu acho que é fundamental que o setor se organize e use o Fórum como um veículo para que possa dar essa transparência, enfim, disponibilizar os balanços, relatórios de atividade, preencher os formulários de cadastro, o trabalho que é feito para realmente mostrar esse valor que é até incomensurável, né? A gente está falando de saúde, estamos falando de educação, de assistência social. No fundo, o valor para quem é o beneficiário, ele é enorme, é gigantesco. Então, acho que esse trabalho de normatizar e de disponibilizar esses dados de uma forma organizada. Agradeço, doutor Pedro, foi muito importante, tanto quanto as demais. Aqui o doutor Claudemir deixou claro, né, o que acontece quando há, digamos, quando chega ao ponto da execução da dívida, porque ela não teve clareza na documentação. E parabéns aí ao Fórum, doutor Custódio, pelo esforço que vem a instituição fazendo, porque quanto mais depurado for o sistema, mais compromissado com o interesse social e mais transparente, todos ganham. Porque, às vezes, aquela história que todo mundo entende, a laranja podre, uma só, num conjunto de 100 laranjas ou 1000 laranjas, uma vai contaminar. Então, uma pequena mancha, ela atinge todo o sistema. Então, é esse cuidado. É preferível fazer, digamos, a asepsia do sistema sempre na origem, na base, para que todo o sistema não seja contaminado. Eu penso que aqui há também, eu quero cumprimentar o esforço que o Fórum está fazendo para, desde o debate daquilo que eu falei sobre o preconceito, que muitos pagaram uma culpa que não tinham. Instituições muito sérias, muito honestas, muito responsáveis, acabaram sendo, digamos, injustamente incluídas no rol daquelas que não exerciam a filantropia adequadamente. E esse esforço da transparência, liderado pelo Fórum, junto com as entidades todas que estão dentro, precisam entender. Uma andorinha só não faz verão. E aqui a união é fundamental, porque isso também traz para o agente público uma facilidade, a interlocução direta. Quando ele tiver um problema, em vez de buscar o endereço lá longe, vai ao Fórum e diz, olha, tem esse problema aqui, me ajude a resolver. Então, eu penso, eu sou da questão de facilitar, e aqui a gente percebeu claramente esse esforço que o setor representativo pelo Fórum está empenhado em fazer, essa própria pesquisa de levantamento de um mapa. Não adianta nós queremos falar das coisas se nós não temos dados confiáveis, sejam da Receita Federal, sejam do Ministério da Assistência Social, seja do Desenvolvimento Social, seja do Ministério da Saúde. Então, tudo isso. E agora, qual foi o pedido? É que haja uma convergência, que essas estatísticas sejam confiáveis. Porque não adianta você também estar falando sobre o dado que não seja confiável. Então, todos temos aqui uma responsabilidade. A Fazenda, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, nós aqui na Comissão de Assuntos Sociais, Senado Federal e todos os colaboradores. Eu penso que ela foi muito clara para todos nós. Eu quero agradecer muito, mesmo temos demorado aqui, doutor Custódio, 2 anos para fazer essa audiência pública, eu acho que até valeu, porque nesse período de 2016 até agora, o sistema mostrou que trabalhou intensamente, porque lá em 2016 o problema era outro. Era exatamente o contágio do preconceito, do sistema muito mal visto. Então, eu quero agradecer muito. Tem uma pergunta aqui de São Paulo, que eu não sei se... Aqui ele fala que as instituições filantrópicas é o Arthur Alvim Cury, lá de São Paulo, que ele usou a rede, que elas ligam o telefone para a residência das pessoas. Então, a pessoa se sente desconfortável. Às vezes, a pessoa quer ajudar, e eu não sei se é comum aqui as instituições fazerem esse pedido, ou se são outras instituições que, talvez, se valendo
de saúde, porque se você não tem controle também, pode ser uma instituição que não esteja filiada ao fórum, não seja do fórum, nem esteja afiliada aos sistemas e esteja se valendo disso. Veja só, esse é um outro problema. Aí vamos tentar conseguir com as empresas de telecomunicações, acho que até os próprios órgãos fiscalizadores, para saber, porque às vezes tem gente se valendo de uma marca filantrópica, mas não fazendo filantropia adequada. Então, é só para um alerta também que nasce desse questionamento, que a pessoa se sente desconfortável, que pede. Talvez eu faço doação, mas também isso não é. A gente já diz, quando liga, nós já fazemos doação. Obrigada pela ligação e tal, que é uma forma de você também ter esse processo. Quero agradecer muito novamente aqui ao Dr. Bruno Ferreira Garrijo, que é coordenador-geral de análise e gestão de processos e sistemas do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes, Assistência Social em Saúde, do Ministério da Saúde. Dr. Douglas Carneiro, coordenador-geral de acompanhamento da rede socioassistencial privada do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Dr. Claudemir Rodrigues Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Secretaria da Receita Federal do Brasil, representante, o secretário da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, Dr. Jorge Rachid. Agradeço ao secretário pela colaboração. É o presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Dr. Custódio Pereira, e o Pedro Melo, pesquisador sênior da Dawn Strategy Partners, representante do CEO da mesma empresa. E ficamos, então, aqui compromissados em continuar abertos a toda a agenda e a toda a demanda da filantropia, seja para a saúde, seja para a área de educação e assistência social, que é um outro braço da filantropia. Cumprimentar novamente a todas as instituições que deram brilho e relevo e atenção a este tema. E exatamente essa presença maciça de todos que vieram renova a convicção nossa de termos que trabalhar permanente e vigilantemente em defesa desse setor, sobretudo das empresas e das instituições, ou das instituições que trabalham com um foco na responsabilidade social, na transparência, na boa governança e na responsabilidade, porque o controle social hoje é uma questão muito importante em nosso país. Agradecer ao nosso Paulo Delgado, ao deputado Ezequiel, que esteve há pouco aqui também, ao senador Dalírio Beber, à senadora Marta Suplicy, a presidente desta comissão, que abriu esta audiência. Agradecer à doutora Patrícia e à sua equipe da Secretaria da Comissão de Assuntos Sociais e dizer que nós estamos continuamente abertos aqui a esse debate. E a todos que vieram aqui, doutor Edson Rogatti, a representação do meu estado do Rio Grande do Sul, agradecer muito a todos os senhores e continuem dispondo da Comissão de Assuntos Sociais e também do gabinete desta senadora. Agradecer a assessoria da EULA, que ajudou a fazer aquilo que o doutor Edson estava agoniado, ansiado, o tal habeas corpus, para que todos pudessem estar aqui assistindo. Muito obrigada a todos. Está encerrada essa sessão, porque agora começa no plenário do Senado uma sessão deliberativa e lá também tenho matérias que eu tenho que relatar ou pedir. Muito obrigado a todos, que tenham um bom fim de semana e que Deus ilumine, abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado.